Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da igreja. E nós sabemos que esta festa é celebrada no dia 29 de junho, mas a Igreja do Brasil transfere essa solenidade para o domingo, para que assim todos os fiéis possam celebrar esta grande solenidade. Meus irmãos, São Pedro e São Paulo, duas figuras distintas, dois homens diferentes, mas que tiveram o mesmo destino. Ou seja, eles amaram a Cristo e por isso deram a sua vida. Foram mártires e nós estamos celebrando exatamente o martírio desses dois apóstolos, que deram o seu sangue, derramaram o seu sangue por amor a Cristo. São Pedro, como nós sabemos, veio da Galileia. Ele, de família simples, era pescador, tinha como ofício, ou seja, pescar, vivia da pescaria, e exatamente no ofício do seu trabalho que o Senhor o chama, dizendo: Simão, não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E São Pedro era um homem muito impetuoso. Quando Jesus o chamou, imediatamente disse sim, deixou as redes e seguiu o Senhor. E por isso São Pedro teve de sofrer a sua segunda conversão, porque era levado ainda muito pelos seus sentimentos. E quando Pedro negou a Cristo por 3 vezes, porque era um pecador, e ele mesmo se dizia diante de Jesus que era um pecador e não se sentia digno de estar diante do Senhor. E ali, quando nega o Senhor, e logo depois, quando cai em pranto, ou seja, ali há o arrependimento profundo no seu coração e se inicia a sua segunda conversão, que, é claro, se completa quando Jesus aparece ressuscitado para ele e faz aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, responde Pedro, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ali manifesta o seu amor por Cristo e Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Nós ouvimos no Santo Evangelho, quando Jesus então dá a Pedro a primazia dentre os apóstolos, dá o poder a Pedro de ligar e desligar o que está no céu e o que está na terra. Muda o nome de Simão para Pedro, Quefas, pedra. Sobre esta pedra, essa rocha, essa fé que você professa, essa fé que você está professando agora, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E portanto, hoje, meus irmãos, devemos, sobretudo, pensar que é obrigação nossa rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, ele que é o sucessor de Pedro. Devemos rezar por ele e rezar também pelos demais bispos, que são os sucessores dos apóstolos, para que, de fato, eles assim
como São Pedro e São Paulo, possam professar a fé verdadeira, guardar o depósito da fé e ensiná-la. Quando nós olhamos para São Paulo, vemos um homem que nasceu em Tarso, hoje conhecida como Turquia. E São Paulo vem de uma família, diríamos assim, de classe média alta. E por isso tinha condições de estudar. Teve como mestre um dos maiores entre os mestres de Jerusalém, Gamaliel. E por isso se tornou um judeu muito afinco na lei. Ou seja, e por isso São Paulo se tornou um perseguidor dos cristãos. Tanto era que quando Santo Estevão, o primeiro mártir, estava sendo apedrejado, Paulo estava ali e concordava com o martírio de Santo Estevão. E quando estava a caminho de Damasco, como nós sabemos, ali ele se encontra com Cristo. Sabemos que São Paulo não era contemporâneo do Senhor. Jesus aparece ressuscitado para São Paulo. E a expressão que muitas vezes nós ouvimos, fulano de tal caiu do cavalo, né? Ou seja, como que caiu as escamas de São Paulo ali no momento da sua conversão, onde viu de fato o Senhor que dizia: Saulo, por que me persegues? Ou seja, Paulo não entendeu naquele momento porque ele não perseguia Jesus, perseguia os cristãos. Mas ali ele entendeu perfeitamente que os cristãos são membros do corpo místico do Senhor, que é a igreja. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo, porque nós estamos inseridos em Cristo, nós somos parte de Cristo, uma vez que somos batizados. Portanto, meus irmãos, São Pedro sofreu o martírio, São Paulo também sofreu o martírio. A tradição nos conta que São Pedro, quando estava fugindo de Roma, porque poderia ser martirizado, o Senhor então passa por ele, aparece para ele e ele pergunta ao Senhor: Quo vadis, Domini? Para onde vais, Senhor? E o Senhor diz para ele: Bem, tu foges de Roma e por isso tereis de ir lá novamente para ser crucificado. E ali São Pedro entendeu que deveria voltar. Voltou e de fato foi crucificado, mas não como o Senhor, porque não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor, e pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, também martirizado, mas não crucificado, lhe arrancaram a cabeça com um golpe de espada. Os homens que deram a sua vida. Por isso são testemunhas do ensinamento de Cristo, porque ensinaram, ou seja, exatamente aquilo que o Senhor transmitiu a eles. E, ao mesmo tempo, são testemunhas, porque deram o seu sangue. Mártir quer dizer testemunha, ou seja, deram o testemunho maior, dando a sua própria vida. Aqui nós entendemos porque São Paulo, de fato, dá a sua vida, porque ele dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se não ele vive mais, ele não se pertence, por isso dá a sua vida a Cristo. E aqui, meus irmãos, o exame de consciência que devemos fazer é o seguinte: nós temos a convicção de que a fé que professamos é a fé verdadeira? Temos a convicção de que a fé que professamos é a fé apostólica, isto é, a fé transmitida pelos apóstolos? Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo relativista,
Papa Bento XVI falava de uma ditadura do relativismo. Ou seja, onde não existe uma verdade, mas existem verdades. E Jesus nos diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Disse isso a Tomé, que celebramos no dia de ontem. Ele é a verdade, Ele é. Portanto, a doutrina de nosso Senhor, os seus ensinamentos são verdadeiramente verdade. Verdade que devemos aderir no nosso coração, na nossa alma, e devemos professar. Veja, meus irmãos, trair o ensinamento da igreja é trair a verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Relativizar o ensinamento da igreja é relativizar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que a igreja ela precisa se adequar aos tempos atuais. A igreja precisa se modernizar. A igreja precisa mudar a sua doutrina. Muitas vezes católicos dizem isso, mas não podemos trair a nossa fé, não podemos trair a doutrina, não podemos trair o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, a igreja, ela não tem que se adequar aos ensinamentos do mundo. O mundo precisa se adequar aos ensinamentos da igreja, porque ela é a igreja de Cristo, porque ela é a igreja fundada por Ele, porque nela professamos a fé verdadeira. E assim como a palavra nos diz, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mesmo que permaneçam poucos cristãos, poucos católicos professando a fé, ou seja, ela nunca se dissolverá, ela nunca acabará. As portas do inferno não prevalecerão. E o que Deus espera de nós nesses tempos em que estamos vivendo, uma crise, ou seja, uma crise de valores morais, éticos, também uma crise na igreja. Jesus nos pede a fidelidade. A fidelidade, como foi a fidelidade desses apóstolos, que professaram a verdade e o ensinamento até o fim, mesmo que tivessem de dar o seu sangue, mesmo que tivessem de derramar o seu sangue. E nós, meus irmãos, nós talvez não sejamos perseguidos dessa forma, mas Deus espera que nós professemos sempre a nossa fé e que nós não tenhamos vergonha de dizer que somos católicos, não tenhamos vergonha de ensinar aquilo que o mundo não ensina, de não concordar com aquilo que o mundo concorda, porque de fato nós temos, ou melhor, nos foi dado a verdade, e com essa verdade nós queremos viver e morrer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.